Eu mandei a minha cerveja para ser analisada por completo por um especialista. Eu chamei o Duan Ceola, que ele é professor, é químico, é pesquisador, é mestrando em Química Analítica, ele é coordenador da Escola Superior de Cerveja e Malte e também supervisor de laboratório da cervejaria Bellbrook. Que currículo, hein? Além dele ser muito foda, ele vai conseguir analisar minuciosamente todos os aspectos da minha cerveja. E a gente vai conseguir informações que poucos cervejeiros e até mesmo poucas cervejarias conseguem ter sobre a sua produção. E pensando numa oportunidade rara como essa, o certo seria caprichar pra caramba, fazer uma cerveja espetacular, usando as melhores técnicas para poder passar nesse exame, nessa análise. Mas não foi isso que eu fiz, não. Eu juntei todas as técnicas mais treteiras, que geraram mais discussão e ódio contra o Leandro, e resolvi aplicar todas numa cerveja, para ela ser analisada depois. Então a gente vai fazer uma cerveja do jeito mais errado possível. E vamos ver se as coisas que a gente passa aqui no canal realmente fazem sentido do ponto de vista científico. Coisas como, por exemplo, usar água da torneira tratada apenas com vitamina C. Eu não tô louco! Eu não tô louco! Usar um equipamento muito tosco e simples. A nossa single pobre. Fala, não me diga! Toda a produção vai ser apenas com um balde, sendo a nossa single vessel e sendo o nosso fermentador. Além disso, vai ser uma cerveja sem fervura alguma, uma Raw Ale. Eu não ouvi o que eu ouvi? E as técnicas de lupulagem que você poderia me perguntar, vai ser apenas uma lupulagem no no-chill. E esse resfriamento demorado e longo até o dia seguinte para inocular a levedura. E sobre levedura vai ser lama de outra fermentação, só que era uma lama que já tinha dry hopping de outra leva. E claro, entrando em detalhes sobre fermentação, vai ser uma fermentação em temperatura ambiente. Além disso, a gente vai tentar entregar a cerveja o mais rápido possível, a famosa cerveja de 7 dias. E para clarificação, a gente vai usar a maravilhosa, tão querida, tão santificada gelatina. E para enviar a cerveja, a gente vai usar uma PET, fazendo um sistema de contrapressão muito caseiro, envasando essa cerveja em chope e despachando ela pelo correio em temperatura ambiente. Tá preparado? Então bora lá, que hoje é dia de treta mesmo. Então bora para a produção dessa cerveja. Se pensar em estilo, não tem muito. Seria uma blonde ale, seria uma simple ale, seria uma cream ale, não sei. Vamos descobrir. Porque eu vou trabalhar com 2 kg de malte pilsen e só. Produção de 10 litros já vai dar a hoje que eu preciso. E utilizando a minha single pobre, o nosso balde fermentador com um mergulhão e um bag. Olha que maravilha de equipamento fantástico que provavelmente você já tem na sua casa. A mostura vai ser com o nosso biab. Moí os grãos, usei o mergulhão para chegar na temperatura de mais ou menos 65, 66 graus e arriei o malte. Deixei bem isolado com um cobertorzinho a minha single pobre e foi deixar por 1 hora mais ou menos essa mostura por completo. Depois eu suspendi o bag, deixei numa cumbuquinha do lado, fiz uma pequena lavagem para a gente tentar começar a fervura com 11 litros mais ou menos. E sobre a fervura, não tem fervura. O que eu fiz? Eu fiz o processo arcaico, raiz, de produção de cerveja à moda viking. Eu subi até a Raw Ale, uma cerveja que não passa pela fervura. Aqui no caso, eu subi até 80 graus só para pasteurizar o mosto, deixar ele limpinho e também fazer uma lupulagem interessante. Eu estava com um lúpulo da Eden Hops, um Cascade brasileiro. Abri o pacote, achei bem legal, bem fresquinho. Valia a pena jogar nessa breja. Ele estava com 8,7 de alfa-ácido. Vai dar o que eu preciso de amargor, que não é muita coisa. Uma adição ali de Flame Malt, Hop Stand da vida. Eu joguei 50 gramas, fechei o balde e considerei no software como se fosse um hop stand de 20 e tantos minutos. Vai trazer um pouco de IBU sim, mas vai preservar bastante dos aromas e sabor desse lúpulo para a nossa cerveja final. Olha que interessante. Deixei o balde no cantinho, no dia seguinte já estava em temperatura ambiente. E vai ser exatamente essa temperatura de fermentação. Mas calma que eu não sou tão doido assim não. Primeiro, eu estava com uma lama de uma outra leva de cerveja, aqui do Hop Test. Eu tinha jogado 50 gramas de lúpulo nessa leva. A lama perfeita, fresquinha, mesmo com o lúpulo, adicionei nessa outra leva de cerveja, a nossa Raw Ale.
bastante levedura, a atividade começou a 1000 e logo rápido. A temperatura em São Paulo estava em torno de 15 graus, variando um pouco durante o dia, mas aqui dentro de casa estava perfeitinho em 18 graus. E foi essa a temperatura de fermentação. Só no finalzinho deve ter subido para 20 graus, mas daí já estava totalmente fermentada a nossa cerveja moda caralho. Eu até adicionei gelatina para deixar ela bem polida, deixar ela bem apresentável para o Duan poder analisar ela. Mas eu não fiz cold crash, deixei ela tudo em temperatura mais quente, 18, 20 graus, mesmo adicionando a gelatina. E foi só esperar um pouquinho a mais, 3 dias depois da adição da gelatina, que eu já estava com uma cerveja bem clarificada. Mas bem clarificada mesmo. Bom, fiz o invase, passei para o barril, a carbonatação foi forçada, rapidinho, e eu já estava com uma cerveja fresquinha, mas estava bem bonita. E usei até uma técnica rústica de, no invase, não incorporar mais oxigênio, utilizando o tubo blow-off do meu balde, conectando ele na entrada de gás. Daí fica um sistema fechadinho, muito legal, que até comentaram no vídeo que eu falei sobre isso, se dava para fazer algum esquema em baldes. E dá. É bem didático, né? Saída do balde direto para a saída do post-mix de cerveja, daí blow-off para entrada de gás, tudo fica equilibrado. Claro que você tem que purgar o post-mix para isso funcionar legal. Então, antes da gente ir para a análise do Duan, a gente tem que fazer a nossa análise da cerveja. Então, bora lá fazer essa degustação. Cerveja no copo, ela apresenta uma cor palha bem bonita, translúcida. A adição da gelatina aqui deixou ela realmente impecável. High, very high. Espuminha branca, saúde. Vamos ver o que esperar de uma cerveja feita tão, mas tão nas coxas. A nossa Lazy Raw Ale. Tá muito limpa a fermentação. Fermentei a moda caralho aqui, mas estava um frio bem legal. Ficou bem constante a temperatura de fermentação. No aroma dá para pegar uma questão um pouco cítrica, um floralzinho do Cascade, mas não é muito intensa. Tem cheiro de uma cream ale mais lupuladinha, bem frisante, refrescante. Dá para sentir um pouco de massa de pão, miolo de pão. No sabor tem uma questão lupulada, bem gostosa, bem marcante. Uma cream ale puro malte, sei lá. Eu sei que, cara, isso aqui tá surpreendente pela forma como foi feita. Utilizando a single pobre, cortando vários processos, não fervendo o mosto. É isso, é uma maravilha. Mas agora eu quero ver o que a ciência tem a falar sobre essa cerveja. Então, vamos lá para um bate-papo que eu fiz com o Duan, ele fazendo as análises e trazendo os resultados. E também a opinião dele, como bebedor de cerveja, sobre essa maravilha. Cheers! Vamos lá, senhoras e senhores, eu estou aqui com o cientista que vai analisar a minha cerveja, querido Duan Ceola. Se apresenta aí rapidinho pra galera e acho que algumas pessoas já devem te conhecer. Sim, e aí pessoal, meu nome é Duan Ceola, eu sou químico, mestre em química pura e aplicada, com ênfase em química analítica, fiz sommelier de cervejas também, trabalho atualmente como professor e coordenador de curso na Escola Superior de Cerveja e Malte, com disciplinas laboratoriais de insumos, produto intermediário e produto acabado, que é a cerveja, disciplina de água, disciplina de lúpulo. O lúpulo é a minha principal fonte de pesquisa, né? Tanto que a gente idealizou a Copa Brasileira de Lúpulo. Para mim, é muito bacana analisar a cerveja, principalmente as cervejas do Leandro aí. Estou com os resultados aqui, estou ansioso para a gente comentar sobre eles. Vamos nessa? Vamos nessa, vai ser uma análise diferente, que eu acho que pouquíssimas pessoas têm acesso a esse tipo de análise. Até cervejaria não consegue fazer uma análise dessa das próprias cervejas. Mas o que você separou? O que dá para fazer de análise no laboratório? Passou um pente fino aqui na tua cerveja
a gente conseguiu ter 12 análises de pH, álcool, AGFG, amargor, cor, turbidez, FAN, VDK, que são as dicetonas vicinais, quantidade de enxofre que tinha nela, quantidade de oxigênio dissolvido e quantidade de polifenol. E aí, será que eu passei no teste? Calma, antes de falar se eu passei ou não, vamos um por um e dando os resultados e Bom, tem coisa que não tem parâmetro, né? Não tem OG e FG, depende do estilo, whatever, né? Mas eu quero primeiro o resultado, depois eu falo o que eu fiz. A água apresentou 28 mg por litro de cálcio, 6 mg por litro de magnésio. Na verdade, 6,3 mg por litro de magnésio. Isso caracteriza essa água como uma água branda, haja visto que a dureza não passou de 35, tá? Então é uma água caracterizada como uma água branda. Parte de sulfato e cloreto, que são os ânions que conferem sabor, a gente obteve aqui então 10 mg de sulfato e 38 mg por litro de cloreto. Também uma baixa quantidade de dureza, você vai ter também baixa quantidade de sulfato e cloreto. Aí a gente tem 54 mg por litro de bicarbonato, como o bicarbonato representando a alcalinidade. Então, uma água super branda, ótima, boa para fazer qualquer tipo de cerveja, qualquer estilo, porque é uma água redundante falar, mas uma água transparente, né? Do ponto de vista, eu posso colocar mais sais. É uma tela em branco. Uma tela em branco. E, Duan, essa daí, você tá falando bem dessa água, você tem que, na verdade, elogiar a Sabesp, porque essa cerveja foi feita com água da torneira. Água da Sabesp, olha que empresa maravilhosa, entregando uma água com perfil tcheco, né? Água quase de Pilsen. Nossa, a minha clarificou bem mais, né? A minha tá translúcida. Vai lá. Próximo parâmetro. Vamos começar. pH da tua cerveja ficou em 4,53. Interessante. Um parâmetro industrial, a gente sempre acaba utilizando um pH um pouquinho mais ácido, aí entre 4,3 e 4,2. Não é nada de regra, mas está dentro do aceitável. ABV, a quantificação de ABV ficou em 4,57, então ela tem 4,57% de álcool. Tá, agora é interessante, peraí, deixa eu tentar ver quanto que o meu software e as minhas medições deram. Nos meus parâmetros, ela estava com 4,2. Aqui bateu 4,57. Tá bom. Um pouquinho elevado. Ganhei álcool, olha que beleza. A gravidade inicial ficou em 1,035. A gravidade final, a FG, ficou em 1,001. Cara, ela tá bem seca. Caralho! Nossa, aqui na minha medição ela terminou em 1004. Talvez pelo o transporte ela pode ter atenuado mais um pouco na viagem, porque foram quase 7 dias para chegar para você em temperatura ambiente. Demorou bastante, cara, e isso até pode explicar esse leve aumento no teor alcoólico. Tá, é isso. Porque de 0,4 até 0,1 são 3 pontos de gravidade que, cara, querendo não querendo, dá quase 0,5%. Matamos essa cheirada. Então ela tá no paladar também, ela tá bem seca, mas depois a gente fala do paladar. Quantidade de amargor, aqui eu obtive 31,54. Eu calculado era 26, tá? Dá um pouquinho maior, né? Porque o Beersmith, as calculadoras de elaboração de receita, elas avaliam a quantidade de alfácido. E uma análise fotométrica, como é o caso que eu fiz, avalia a quantidade de isoalfácido e mais outros compostos que também fornecem amargor. Tanto que se eu faço esse exercício com os alunos, se você pegar uma cerveja, um mosto, sem nada de vai apresentar lá 3, 4 unidades de amargor não analisados. Né? Então Entendi. você tem outras moléculas que conferem amargor. Análise de cor. A cor ficou em 8,95. Tá? A turbidez, ela estava relativamente quando chegou para mim, né? Turva, assim, é um parâmetro que na indústria a gente acaba se acostumando com cervejas translúcidas e brilhosas, mas ela tá limpa, né? Ela tá limpa. No equipamento mediu 157 EBC, caracterizaria ela como uma cerveja turva, mas a gente tem essa questão de parâmetros industriais. Então a quantidade de
VDK, o de cetonas medicinais, 51 mg por litro. Isso com o fato de ser uma ale, corrobora com o fato de você ter uma fermentação mais elevada, então é um valor que está dentro do esperado, tá? Quantidade de enxofre, 21 mg por litro, também a levedura ale, então nada punch. Quantidade de oxigênio, 8 mg por litro. Essa quantidade de oxigênio aqui, ppb, microgramas por litro, tá? A faixa de 8 ppb é uma quantidade estável dentro dos parâmetros, mas detalhe, o PET ele permite com que incorpore um pouco de oxigênio, então poderíamos ter um valor um pouco mais baixo aqui, tá? Na boa, Leandrão, nada preocupante, tá? Bem tranquilo por ser PET. Um valor bem legal quando a gente trabalha com cervejas acima de 25, 30 unidades de amargor, ficou na faixa de 134 mg por litro. Valor bem interessante, isso indica a quantidade de compostos polifenólicos provenientes do lúpulo e malte. Para ter uma ideia, uma light lager fica na faixa de 60 até 90, então está com um valor bem legal. Polifinol é um dos indicativos de que a lupulagem foi bem feita. Você não vai ter um amargor tão áspero, um amargor harsh, um amargor tão agressivo. Se você tivesse com esse valor acima de 250 ao invés de 134, aí você sente no sensorial. American IPA, por exemplo, fica na faixa de 200, 250. Uma Double IPA fica na faixa de 300. Uma Haze IPA, principalmente Haze IPA, que você tem formação de proteína e tanino, proteína polifenol, pode ficar na faixa tranquilamente de 400, 420. Depois, para precipitar, isso aí é só maturação mesmo, né? Então, esse é o pente fino da tua cerveja, cara, foi bem legal analisar ela. Legal. Antes de falar o que eu fiz aqui, fala um pouco sobre sensorial, porque cerveja não é número, cerveja é copo, cerveja é gole e é brinde. Então, o que você, como analisador de cerveja, bebedor de cerveja, você fala sobre ela? No sensorial, uma cerveja que o aroma de lúpulo está em destaque, tá bem legal, harmonizou bem bacana, tadinho leve, mas aqui evidentemente existe até um floral, então um buquê aromático que eu achei bem complexo. Fiquei um pouco confuso na origem do lúpulo, se pode ser alguma coisa americana, talvez explorar aqui nacional, alguma coisa nesse sentido. Eu ainda não sei o lúpulo, combinou super bem com a cerveja. Ela chegou aqui para mim, gás, né, pela boca, ela chegou aqui para mim um pouquinho mais carbonada, uma FG mais baixa. Apesar de estar seca, eu gostei bastante da cerveja. É uma cerveja que eu tomaria de litros, tá? É uma boa formação e uma boa retenção de espuma. No aroma, essa característica de lúpulo sobressalente. E a questão de sabor, cara, muito bem inserido, na minha opinião. Aqui a estratégia de lupulagem foi bem feita. Legal, Duan. É o seguinte, agora chegou o momento, porque assim, é uma oportunidade que um cervejeiro tem de analisar a cerveja dele. O que se esperava era que o Leandro caprichasse na cerveja para mandar o melhor possível para que o Duan analisasse, passasse no exame, né? Você vai de terno e gravata, até para exame de fezes a gente se veste bem. O que eu fiz, Duan? Eu fiz a cerveja mais nas coxas possível. Usei todas as técnicas mais polêmicas do canal, as coisas que os fiscais de receita se debatem ao ver. Por que, Duan? Primeiro, eu usei água da rede e tratei ela apenas com vitamina C. Pronto, não adicionei sais nem nada, usei só vitamina C para tirar o cloro e as cloraminas, e não tem clorofenol nenhum nessa cerveja. Outra coisa, Duan, imagina o equipamento, que equipamento que o Leandro pode ter utilizado? Deve ser algo high-tech, né? Eu usei um balde, eu só usei um balde, Duan. Eu peguei um balde com um mergulhão, esquentei a água, joguei o bag e joguei meus maltes, né? Então não teve controle de mostura. Eu subi até 70 graus, arrei os maltes e fechei o balde, deixei coberto com uma cobertor, de fato, e deixei por uma hora e pouquinho. Levantei o bag e
parti para a fervura. Duan, eu não fiz fervura. Eu só pasteurizei. Eu subi para 80 graus. Eu fiz uma raw ale, né? Eu subi para 80 graus. E a lupulagem que você elogiou tanto. Daí tem duas informações. Uma que você estava muito curioso para saber. Esse lúpulo que você gostou, que é aroma floral frutado, é lúpulo brasileiro. Olha só. É o lúpulo Cascade da Eden Hops. Eu recebi, ele estava bem fresco. E o que eu fiz? Qual que foi a lupulagem do? Eu abri um pacote de 50 gramas, joguei tudo e fechei o balde. Foi isso. Eu fiz um no-chill até o dia seguinte. E contou como um hop stand, uma adição de final de fervura, mas eu nem fiz whirlpool nem nada. Fechei meu balde, aguardei até o dia seguinte para inocular a minha levedura. E a levedura deve ter sido algo muito especial. Só que não. Era lama de uma outra fermentação. Só que era lama que já tinha um dry hop. Você entendeu? Eu tinha invasado uma cerveja que tinha 50 gramas de lúpulo lá, de dry hop. 10, essa leva e a anterior foi de 10 litros. E eu joguei aquela lama que tinha bastante lúpulo até, né? Enfim, daí a fermentação foi muito controlada em temperatura ambiente. Mas estava um frio aqui em São Paulo, então não passou de 18 graus na prática. Então foi em temperatura ambiente. E eu fiz adição de gelatina para conseguir essa clarificação maravilhosa, né? Então é claro que não é uma centrifugação nem nada, mas eu fiz a adição da gelatina a quente, né? A quente. Eu não fiz cold crash nem nada. Então foi uma cerveja que não viu frio, só viu frio depois que estava no barril. E é isso, cara. Técnicas disruptivas para fazer uma cerveja bem legal. Eu gostei bastante do resultado. A fermentação ficou bem legal, aroma, sabor. Não tem o diacetil, que é o VDK que você estava medindo. Não tem níveis consideráveis que apresentaria. Claro que é uma ale, mas assim, dadas as circunstâncias, agora que você sabe da modo que foi feita essa cerveja, o que você tem a dizer? Fiquei impressionado, cara. Impressionado. Entendo bem e experimentos como esse, cara, eu vejo de maneira muito positiva. Democratiza ainda mais a produção de cerveja, deixa ainda mais fácil fazer cerveja em casa. Agora não tem mais motivo para não deixar de fazer a cerveja em casa, cara. Você pode adotar técnicas simples como essas mencionadas pelo Leandro e vai ser cerveja, cara. Eu digo mais, cerveja boa, ok, tá? Ok. Ela não tá com off flavor, Sim. Não tá com off flavor, tem sabor, ela tem aroma, cara, ela tá uma cerveja legal. Seu Lázaro. Você acha que eu ia te falar o que eu tava te mandando? Senão você ia analisar de outra forma, você ia ser parcial. Os parâmetros estão dentro do que a gente espera. Toda a minha visão cervejeira é voltada para números. Quiser ela no estilo, seria talvez aí uma Green Ale um pouco mais lupulada, talvez uma... Eu tô até exagerando, porque falta ainda bastante plant aromático, né? É. Mas, cara, cerveja ótima. Exato. Assim, uma cerveja sem muitas pretensões, porque foi feita só 2 kg de malte pilsen, 50 gramas de lúpulo, lama e quase custo zero para produzir ela, né? Tirando só os ingredientes. Então, receita barata. Cara, Duan, muitíssimo obrigado. Você é um cara muito ocupado, cheio de projetos, mas eu agradeço demais. E agora, respondendo o que o seu cervejeiro lá da Bellbrook perguntou, é um Cascade brasileiro. Ele tomou, eu acho que ele deve ter gostado do aroma. É um Cascade brasileiro e não tem dry hop. Se tivesse dry hop, teria mais punch aromático. Até daria para passar como uma Session IPA, se tivesse dry hop. E essa cerveja do concurso, ela não ia passar vergonha, pelo contrário, tá? Não ia ganhar o concurso, porque falta algumas coisas para Session IPA e tal, mas ia ser um contender muito bom, né? É isso aí.
Beleza, Eduardo. Eu queria perguntar uma coisa. Você é bem analítico, estuda bastante sobre cerveja e tal. Você pode dar alguma dica para quem quiser se aprofundar nessa parte analítica de cerveja? Qual o caminho das pedras? Que curso, qual especialização que vale a pena ir atrás para estudar e trabalhar com isso de repente, né? Você que está querendo se aventurar pelo mundo da cerveja e quer também juntar alguma formação universitária com cursos de química, cursos de biologia, engenharia química, engenharia de alimentos te ajudarão muito nisso. Você que já está formado, quer dar um plus no seu conhecimento, tem cursos livres, tecnologia cervejeira, cervejeiro caseiro, que são bem bons também. Claro, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né, da Escola Superior de Cerveja e Malte. Agora, quer realmente trabalhar com cerveja, com certeza o curso mestre cervejeiro é o mais completo de cervejaria, 1.400 horas, tem a versão EAD do curso também, então agora não tem mais desculpa para quem quer ser um mestre cervejeiro e quer assinar por uma cervejaria como responsável técnico, né? Instigo todos a pesquisar, a estudar a cerveja é complexa, merece muito estudo, não tem segredo e principalmente praticar. Então uma dica de ouro também em cervejarias e viver aquele cotidiano, tá? Tentar um estágio, seja sem remuneração, passa uma semana dentro de um laboratório, de uma cervejaria, entendendo a rotina da cervejaria. Isso vale ouro, Leandro, vale ouro, de verdade, tá ali dentro. Tá bom, que bacana. E o pessoal segue lá o Duan Ceola lá no Instagram, porque ele mostra o dia a dia da fábrica. É quase um estágio, a gente fica assistindo ele trabalhando, aprendendo muita coisa, ele responde, e é muito foda. É isso. Valeu, galera. Um vídeo fantástico, bem diferente, mas que valeu muito a pena. Um abraço e boas brejas.